Olá, você tem problema de planejamento, mestre de produção, e está já se preparando para gastar um tubo de dinheiro para contratar a SAP, um Oracle para fazer seu planejamento de capacidade finita? Esquece, esquece. Eu vou te ensinar a fazer tudo isso usando a ferramenta mais flexível, mais barata que existe e que você já tem, que é Microsoft Excel. Certo? Usa o Excel, modela tudo em Excel e economiza esse dinheiro. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Joelmar Gonçalves, e eu vou te dar essa consultoria aqui de como configurar uma planilha de Excel que vai te desenhar cenários de master planning sem você precisar comprar esses módulos do ADSAP ou de um sistema de ERP que é muito mais caro e muito menos flexível. Esses programas são ótimos, com certeza são ótimos, mas o que acontece é o seguinte: eles são, primeiro, caros, segundo, eles não são assim tão flexíveis, e o Excel, meu amigo, o Excel é teu. O Excel você põe linha, você põe coluna, você muda o que você quiser na hora que você quiser e não vai te custar nada. Então vamos lá. Então, primeiro passo, assim, você tem um MRP. Você tem que ter um MRP. O MRP tradicional, e como ele é implementado na maioria das empresas, e pelo menos como ele está implementado onde eu trabalho hoje, ele é um programa de capacidade infinita. Então significa o seguinte: significa que ele não considera capacidade na hora de fazer as recomendações dele. Então o perigo é que quando tem pico de demanda, vendas coloca uma demanda que não é executável, ou uma ordem de venda que você não consegue atender, entra no sistema, automaticamente o MRP vai transformar aquilo em compra de material, e você vai comprar material que você não vai conseguir usar. Pode acontecer o contrário também. Pode acontecer de você querer usar a capacidade e não ter requerimento de material. Então, para resolver essa questão de nivelamento de produção, para que você faça um programa de produção que atenda a tua demanda e atenda a tua produção também, é que existe o planejamento médio de produção. Mas tudo começa com o teu MRP. Então, primeiro você tem que ter um MRP. Esse é o primeiro passo. Você vai gerar o teu MRP, vai gerar as recomendações do teu MRP. Alguns chamam de suggestions, outros chamam de planned orders. Mas enfim, é aquilo que o MRP está mandando você fazer para carregar a demanda. E esse é o teu plano, que eu chamo de plano unconstrained, tua base. Essa base tem lá seus defeitos, porque o MRP tem seus defeitos. Então, dos próximos passos, do 2 em diante, a gente vai aprender como tratar esses dados que o MRP está dando para você e como transformar esses dados num plano mestre de produção. Bom, primeiro, você baixou o MRP tem coisas que são boas. Tem coisas que você vai trazer do MRP. O MRP é uma excelente fonte de informação, porque ele é o teu dado mais atual, mais relevante. Porque imagina que você tem que baixar um relatório de forecast, tem que baixar um relatório de venda separado, aí tem a questão do timing, se você não baixa tudo ao mesmo tempo, ele já não se conversa entre eles. MRP não, MRP ele vai ter forecast, ordem de venda, tuas ordens de produção que você já criou, já estão no chão de fábrica, o teu inventário, e se você conseguir baixar os parâmetros, você vai ter estoque de segurança, tamanho de lote e minimum order quantity. Tudo num relatório só. Então, assim, você não precisa se preocupar em reconciliar nada, porque aquilo é uma fotografia instantânea do teu negócio, do teu business. Então, todo o teu forecast, tuas ordens de venda, tua ordem de produção, está tudo lá. O teu inventário inicial está lá.
E esse é o melhor ponto de partida que você tem. Então, passo 1, baixa o MRP, extrai todos esses dados que são bons. Passo 2. Passo 2 é você vai fazer um line allocation. Um line allocation, o que é? Uma planilha, um tab na tua planilha que vai ter todos os teus centros de produção, qual a velocidade que ele funciona, peças por hora, peças por minuto, o que quer que seja mais conveniente para você. Eu uso peças por hora. Tem condições, tem configurações, tem empresas que produtos diferentes rodando na mesma linha têm velocidades diferentes, que é o mais esperado, e o mais complicado. O mesmo produto, ele roda na linha 1, ele tem uma velocidade, roda na linha 2, ele tem uma velocidade diferente. É muito comum isso acontecer. E você vai colocar isso nesse teu line allocation. Você pode também colocar nessa line allocation uma carga de trabalho, uma carga de alocação. Por exemplo, quando a demanda chega para o produto 1, quantos por cento vai para a linha 1, quantos por cento vai para a linha 2. Ou se você conseguir colocar 100% para cada linha, fica bem menos complexo. E outra coisa que você pode colocar nesse line allocation é o teu OII, que é a tua eficiência de equipamento. É bom porque isso vai ser a base de dados para você converter o teu plano de produção em horas ou em headcount. Passo 3. Calendário. Calendário é importante. A MRP ele ignora calendário, né? Porque tem, por exemplo, semanas mais curtas, semanas mais longas, tem planned downtime, que você quer fazer manutenção, ou que é Natal, fim de ano. Tem uma série de coisas que o MRP de capacidade infinita ele vai ignorar. Então, assim, se uma semana é mais curta por causa de feriado, ele ignora. Ele vai colocar a mesma carga de trabalho como se fosse uma semana cheia. Então você tem que ter um calendário. E esse calendário pode ser um calendário por linha. Por exemplo, você pode ter uma linha que está precisando de mais capacidade do que as outras, vem lá da alocação, e você programa nesse calendário horas extras durante um fim de semana, por exemplo, ou horas estendidas durante a semana. Tudo isso vai ficar registrado no teu calendário. Tá? Passo 4. Você vai criar os cenários. Aí começa a mágica. Aí começa a mágica, porque você já tem toda a tua base de dados, né? A única coisa que você vai calcular, que o MRP não calcula direito, é a tua carga de trabalho. Então você tem teu calendário, você tem que dias estão disponíveis, a velocidade que cada linha funciona, e você vai ajustar teu plano de trabalho de acordo com as tuas horas disponíveis. Isso é um passo importante. O teu calendário, ele vai te falar quantas horas de trabalho você tem disponíveis. É importante você fazer uma distinção entre horas trabalhadas e horas pagas. Normalmente você paga intervalo. Você contrata um funcionário para trabalhar 9 horas, mas efetivamente ele te entrega 8 horas de trabalho. Então no teu calendário tem as horas de trabalho, 8 horas por dia, por turno, o que for mais conveniente para o teu negócio. Com o teu line allocation, tabzinho, você vai pegar a informação necessária para fazer todas as conversões. O segredo do jogo é saber fazer conversões. Então você vai pegar a tua demanda e vai converter em horas. Aí você está falando da mesma unidade. Você está falando está comprando horas com horas. E aí você vai poder planejar horas. Você planeja horas. Você faz um
plano de carregamento. Então, mesmo que o SAP fala, por exemplo, que você tem que fazer 100 mil de determinado produto na semana que vem, isso vai te estourar o número de horas. Você vai ajustar um plano de produção que vai encaixar nas horas que você tem disponíveis, né? E assim por diante. E também na hora de sobrecarregar, você tem uma hora disponível que o MRP não está carregando, você vai eventualmente carregar essas horas, vai gerar inventário, a tua planilha vai recalcular um inventário conforme o teu plano de produção, não conforme as sugestões do MRP. E aí, no final do dia, você vai ter um plano de mestre de produção que leva em consideração a tua capacidade real e você vai poder comunicar com a tua operação que dias que tem que adicionar horas, que dia que tem excesso de capacidade disponível, eventualmente tem que cortar a capacidade. Você vai ter teu inventário projetado, então você vai poder responder se você vai acumular inventário para se preparar para um período de sazonalidade. Você vai ter base para discutir diminuição de capacidade de produção se o teu inventário acaba ficando muito alto. Você vai ter material para discutir cargas diferentes de trabalho, configurações diferentes de fábrica, se você tem uma produção sazonal, por exemplo. É um material muito rico. E você vai gravar quantos cenários você quiser. Você pode, por exemplo, simular... eu quero fazer uma produção constante e acumular inventário o ano inteiro para atender o período sazonal. Você pode fazer isso, né? O MRP não vai fazer. O teu plano mestre vai. Em Excel. Você pode ter um plano que você, por exemplo, você fala assim, não, primeiro semestre eu tenho baixa capacidade de produção, segundo semestre eu tenho mão de obra temporária, e você calcula exatamente quanto que você precisa adicionar de mão de obra para poder fazer um plano que a escala tem 2 escalas de capacidade. E, enfim, isso é flexível. Isso é flexível, porque você pode adicionar linha, adicionar horas, mudar a alocação de produto a hora que você quiser. Se você for fazer isso num APO, num SAP, você tem que atualizar o routing. É demais. Muito complicado. Não que o SAP não seja bom. É bom. É claro. Se o SAP não fosse bom, não teria a fama do SAP. Porém, né, é caro você ter uma solução que está disponível para você a hora que você quiser. É flexível, é barato. E você vai economizar muito dinheiro com isso. E aqui eu estou mostrando os exemplos de como eu faço. Mas se você tiver dúvida, me manda uma mensagem, comenta, que eu vou entrar em contato com você, vou dar os conselhos que vou tentar responder tudo da melhor maneira possível. Tá? A gente não conhece a particularidade de cada business, né? Mas no fim do dia, os princípios são universais e eu estou à disposição para te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite e a gente se vê por aí, tá bom? Um abraço.